propósito. Boa tarde, bem-vindos a mais um Sociedade Civil. Vamos olhar hoje para uma realidade que tem vindo a preocupar as famílias. Vamos falar da questão do sobreendividamento ou quando chegamos à beira de não conseguir pagar os nossos créditos. Que soluções existem? É sobre isto que falaremos hoje com a ajuda dos nossos parceiros e convidados. Mas para já começamos com as boas notícias, hoje com a assinatura da professora Magda Pinheiro. Historiadora, professora do ISCTE e agora autora da Biografia de Lisboa, Magda Pinheiro está hoje connosco. Olá, professora, muito obrigada por se juntar a nós nesta nossa emissão. Fazer a biografia de uma cidade, acredito que se dê um bocadinho mais de trabalho que a biografia de um ser. Exato. Sobretudo porque é um ser múltiplo, com uma identidade em mutação e uma identidade coletiva que depende da própria constituição da população da cidade. Mas há algumas permanências, como por exemplo a beleza do sítio de Lisboa, que é um dos seus maiores ex-libris, se quisermos. E é curioso porque na contracapa, isto é uma edição da Esfera dos Livros, relata-se a cidade das gentes, dos cheiros, do comércio, dos cercos, das pestes, revoluções e invasões. De facto, fazer a biografia de uma cidade e acredito, o seu poder de síntese. Portanto, realmente eu parto de acontecimentos e procuro, como se trata de um livro para o grande público, procuro, através desses acontecimentos, mostrar as grandes linhas de evolução da cidade e parto dos mitos fundadores, que garantem a sua antiguidade, e chego quase à atualidade. Muito bem. Biografia de Lisboa, com a assinatura de Magda Pinheiro, que entretanto teve a amabilidade de ainda ter tempo de escolher 3 boas notícias para partilhar connosco. A primeira das quais tem muito a ver com o tema de hoje, o estrangulamento financeiro que está a acontecer a nível da Europa, que está depois a ter réplicas a nível familiar, nos orçamentos familiares. Uma boa notícia é que a União Europeia aparentemente vai criar todas as condições para favorecer esta assistência financeira ao nosso país. Pronto, eu, como historiadora, tenho um elemento positivo, uma nota positiva a dar. Ótimo. É que esta não é a primeira crise deste estilo. Portanto, se formos ao século XIX, nós temos uma crise que é a crise de 1866-68, que acontece depois da construção da maioria dos caminhos de ferro portugueses e em que o Estado trata-se de empresas múltiplas, também privadas e públicas, e o Estado, a certa altura, era suspeito de não conseguir assegurar os pagamentos. Portanto, onde é que já ouvi isto, não é? Exatamente. Não era o FMI nem a Troika, mas era o Ministério das Finanças francês e eram os credores ingleses que punham em causa a possibilidade de lançar empréstimos a longo prazo com taxas de juros baixas. E também foi preciso recorrer a empréstimos com taxa de juros alta. E como historiadora... A boa notícia é que a crise acabou. Portanto, a partir de 1870 foi possível assegurar outra vez com calma os juros da dívida. A parte boa de ser uma historiadora é que vê the whole picture, não é? Vê o que é que aconteceu e isto é cíclico, não é? Exatamente. As crises acabam, por isso é que são crises. Sem dúvida. E ainda bem que nos traz essa visão otimista, que eu acredito que os nossos convidados vão já aproveitar também. Uma outra boa notícia tem a ver com o facto de, finalmente, o número de infectados com tuberculose estar a diminuir. Tem sido uma batalha. Pronto, é uma notícia da Organização Mundial de Saúde, portanto é muito importante, porque ainda morrem muitos milhões de pessoas de tuberculose. Eu acho que também é importante, porque em Portugal ainda, em 2008, ainda havia 2.900 casos de tuberculose por ano. Então, a mensagem é que não se pode baixar os braços, tem que se continuar a combater uma praga, digamos, uma doença que foi historicamente extremamente pesada para as populações e que continua a precisar de combate eficaz, combate eficaz, mesmo se tem que haver uma racionalização
das despesas. Sem dúvida. E salientar que daqui a 2 dias vai decorrer em Lisboa o 2º Congresso da Fundação Portuguesa do Pulmão, onde os dados sobre as doenças infecciosas ligadas ao aparelho respiratório vão ser anunciados amanhã. De resto, o Presidente da Fundação estará connosco no nosso programa. E para terminar, uma notícia que me deixa muito satisfeita porque se trata de um parceiro da sociedade civil, o IGESPAR, finalmente a reclassificar como monumento nacional a Fundação de Serralves no Porto. Exato. Eu acho que a Fundação de Serralves é maravilhosa, tem sempre múltiplas atividades, mas também eu saliento esta notícia porque eu acho que é muito importante classificar não só o património já com alguma idade, mas também, se queremos ter património no futuro, classificar a arquitetura contemporânea e, no caso, o Museu de Cisa Vieira, para além da casa... Além da casa que já é um bocadinho mais antiga, não é? Que é dos anos 30, mas, sobretudo, é muito importante que estas obras possam permanecer e não ser adulteradas, como nós deixámos de ter muitas vezes, ou destruídas as obras da primeira metade do século XX. Portanto, é também uma notícia para o futuro. Portanto, temos que continuar a proteger e temos que classificar a arquitetura contemporânea. Sem dúvida. Portanto, quando fizer uma biografia do Porto, fica o desafio. Não, isso é mais para portugueses. Eu acho que é para portugueses, historiadores portugueses. Se um dia aceitar algum desafio, certamente a Fundação de Serralves não vai passar para lá do seu início, vai estar sem dúvida, e sobretudo agora que foi, no fundo, reclassificado como monumento nacional, não só a perspectiva arquitetónica, mas também a arte dos jardins e o estado de conservação. Não podemos esquecer o enorme investimento que tem vindo a ser feito e os nossos parabéns, portanto, ao nosso parceiro, a Fundação de Serralves, em plena Boa Vista, um sítio a não perder se for ao Porto, mesmo que seja por algumas horas. Aqui fica então, mais uma vez, a capa deste livro que trouxe hoje até nós a professora e historiadora Magda Pinheiro para as nossas boas notícias de hoje. A edição é da Esfera, dos livros para todos aqueles que querem conhecer um pouco melhor a história desta nossa cidade, a cidade capital de Portugal, a cidade de Lisboa. Obrigada, Magda Pinheiro. E nós, por aqui, seguimos em frente com mais algumas das regras do acordo ortográfico. Na grafia atual, o uso da letra minúscula inicial passa a ser obrigatório nos seguintes casos: nos nomes dos meses do ano, janeiro, fevereiro, março, nas estações do ano, primavera e verão. Nas formas de tratamento, senhor doutor, o cardeal, nas formas beltrano, fulano e cicrano. Nos pontos cardeais, norte, sul, este, oeste. Os pontos cardeais e colaterais devem ser escritos com maiúsculas quando são empregados absolutamente, ou seja, significando regiões. Norte por norte de Portugal, nordeste por nordeste do Brasil, por exemplo. O uso de maiúscula e minúscula é opcional nos nomes que designam domínios do saber, cursos, disciplinas. Matemática ou matemática. Nomes de santos, Santa Filomena ou Santa Filomena, nos títulos de livros, excepto os nomes próprios nele contidos. O crime do Padre Amaro ou o crime do Padre Amaro. Nos nomes das vias e lugares públicos, Avenida das Forças Armadas ou Avenida das Forças Armadas. Vamos, ao longo deste nosso programa, ouvir também a sua opinião acerca desta matéria. Acredito que também tenha questões que queira colocar aos nossos convidados, que desde já saúde. Muito obrigada por estarem hoje connosco. E vamos falar então desta noção de que nos primeiros 6 meses deste ano cresceu o número de famílias que não conseguem pagar os créditos aos bancos. O crédito mal parado tem vindo a atingir valores altos. Isto porque certamente os juros também aumentaram, o desemprego e o custo de vida também estão cada vez mais elevados, tendo assim dificultado o pagamento dos créditos pessoais e também o crédito à habitação. Por outro lado, é bom saber também que as famílias portuguesas têm vindo a poupar mais.
No primeiro trimestre deste ano, mais de 27 mil famílias deixaram de conseguir pagar os créditos à habitação e ao consumo, fazendo subir para quase 600 mil o número de famílias que estavam em incumprimento no pagamento de créditos. Taxas de juro como o spread e a Euribor a subir e o aumento do desemprego têm sido uma combinação fatal para muitos agregados familiares. No segundo trimestre do ano, o número de famílias em incumprimento passou para quase 661 mil. Em agosto, o mal-parado voltou a subir e a situar-se no valor mais alto desde que há registro, ou seja, desde dezembro de 1997. Setembro tornou-se no 8º mês consecutivo de aumento do crédito mal-parado. O total do incumprimento do pagamento das prestações de crédito ultrapassa os 4 mil milhões de euros. Os dados do Banco de Portugal indicam também que a maioria do crédito mal parado está ligado ao consumo, sendo a prestação da casa a última que as famílias deixam de pagar. Por outro lado, este é um cenário económico que tem estimulado a poupança. As famílias portuguesas estão a poupar mais. Em agosto, depositaram 11,2 mil milhões de euros, o valor mais elevado dos últimos 3 anos. Os particulares estão ainda a contrair menos empréstimos. A procura do crédito tem baixado, mas os bancos têm assumido também critérios que dificultam esse acesso. A concessão de crédito à habitação está no nível mais baixo desde 2003. Dados de segunda-feira, 10 de outubro, divulgados pela APMIP, a Associação dos Profissionais e Empresas de Mediação Imobiliária de Portugal, indicam que nos primeiros 8 meses do ano foram entregues à banca, por famílias e por empresas, quase 4 mil imóveis. Vamos tentar manter o espírito das boas notícias ao longo deste programa, se bem que eu acho que é, eventualmente, no domínio mais difícil nos dias de hoje. Concorda, Susana Albuquerque? Olá, boa tarde. Olá, boa tarde. Sim, acho que, enfim, é mais difícil, mas acho que todos nos está a ser proposto mantermos o otimismo e mantermos a resiliência, não é? Como dizia há pouco a historiadora, sabemos que a crise vai terminar, não é? Faz parte da evolução, agora não sabemos quando. Então todos precisamos nos adaptar, não é? Em particular as famílias que sentem na pele, e já são muitas, que sentem na pele a diminuição de rendimentos, a eventual perda de casa, a eventual perda de emprego. E eu acho que é muito importante, primeiro, pedir ajuda o mais cedo possível e pedir ajuda a todas as entidades, quer públicas, quer da sociedade civil, que podem ajudar. E depois também, rapidamente, procurar apoio para o recomeço, não é? Porque é muito importante também nós pensarmos como é que podemos recomeçar e ajudar essas famílias a fazerem um plano de ação, não é? Um novo plano de vida, como é que eu vou voltar a entrar no mercado de trabalho. É curioso, eu tenho lido uma série de publicações semanais nos últimos dias que apontam a saída das pessoas usarem os subsídios de desemprego, por exemplo, quando têm direito a eles, claro, para iniciar o seu próprio negócio. Não é? Pode ser uma via, o autoemprego. Não é a única, seguramente. Agora, eu acho que é preciso fazer aqui um esforço de apoio e acho que todos temos a responsabilidade, todos, quando eu digo a sociedade civil, não é? A responsabilidade de apoiar as famílias que estão, de facto, em dificuldades. Connosco temos também a Direção-Geral do Consumidor. Olá, Teresa Moreira, muito obrigada por estar hoje connosco. Há, de facto... Por um lado, eu acredito que os níveis de literacia financeira, por aqui já foram abordados várias vezes nos nossos programas e até com outras entidades, os níveis de literacia financeira vão ter obrigatoriamente que aumentar quando, perante um cenário, o famoso cenário dos 3D, uma situação de desemprego, divórcio ou doença, o rendimento familiar baixa drasticamente. As pessoas têm de saber exatamente isto que a Susana Albuquerque acabou de dizer. Onde se dirigir? Quais são as primeiras ações? Qual é o meu plano B? Exatamente. Muito obrigada já pelo convite. Pois para dizer que naturalmente eu concordo com aquilo que a Susana disse, na nossa ótica há obviamente duas grandes vertentes aqui a considerar. Por um lado, a proteção, o apoio às famílias e aos consumidores sobreendividados, a necessidade de recorrerem à ajuda, ao aconselhamento. E para esse efeito gostava só de recordar que a Direção-Geral tem já há uns anos com o Instituto Superior de Economia e Gestão o Gabinete de Orientação ao Endividamento dos Consumidores, o GOEC,
que, como o Gabinete de Apoio aos Sobreendividados da DECO, da Associação de Defesa dos Consumidores, estão reconhecidos como um mecanismo credível e acreditado, se assim posso dizer, até de mediação das situações das famílias. E o gabinete, o GOEC, concretamente, no fundo, tem apoio especializado para ajudar as pessoas na gestão dos orçamentos familiares e, sobretudo, para as ajudar na perspectiva de uma renegociação de uma dívida. Portanto, a ideia, de facto, é mais apoiar o sobreendividamento. Quanto à outra questão que a Fernanda referiu, é óbvio que essa é uma questão muito importante e essa é uma questão que desde o ano passado, pelo menos, já conheceu uma série de desenvolvimentos, que é uma aposta crescente na literacia financeira. Não há dúvida que a complexidade dos produtos, a diversidade dos produtos, a necessidade de cada um de nós se habituar a informar-se previamente e a assegurar-se que compreende os custos, os riscos, antes de fazer essas opções, é extremamente importante. O Banco de Portugal, o ano passado, publicou este primeiro inquérito sobre a literacia financeira, que tem alguns dados bastante curiosos, devo dizer, um dos quais, comentava aqui com a Susana, é o facto de, nas escolhas dos bancos, portanto, dos prestadores de serviços, ter mais importância, mas com uma percentagem, enfim, maioritária, a recomendação de um amigo ou de um familiar. Claro. O que mostra a importância da confiança, mas também, em certo sentido, acentua o facto dos consumidores talvez não estarem tão informados quanto nós gostaríamos, quanto ao facto de haver imensa informação nos prestadores de serviços, nos serviços públicos, na própria Direção-Geral do Consumidor, nas associações de consumidores e, portanto, hoje em dia até há simuladores para as pessoas, em função do seu próprio orçamento, verem que produtos é que são mais adequados. Mas muitas vezes os consumidores não recorrem a esta informação. E daí a importância também de apostarmos cada vez mais na literacia financeira. Exatamente. Já vamos dar também algumas dessas ferramentas. Fala precisamente das escolhas acertadas. E quando não temos a certeza, podemos recorrer também a outras associações que integram a sociedade civil e que prestam este serviço. Podemos trazer, e trouxemos até à nossa conversa, um consultor de investimentos financeiros, o Pedro Santos. Olá, Pedro, e obrigada por estar hoje aqui connosco. Há, de facto, cada vez mais até, a Susana dizia muito bem, o lado, a perspectiva da economia e da finança deixou de ser só para aquela elite que entendia sobre esta matéria. Aliás, até um estudo que eu não sei se é científico ou não, mas que diz que os sites, os sítios online com matéria económica, poupança, etc., são sempre os mais visitados, o que é interessante, mas já vou partilhar esta informação e tentar obter alguma confirmação com a nossa próxima convidada. Mas acredita, Pedro, que de facto as pessoas, para além da opinião dos amigos e dos familiares, deviam ter umas opiniões, a não ser que esses amigos e familiares sejam o Pedro, consultores financeiros, não é? Muito boa tarde, Fernanda, e obrigado uma vez mais pelo convite. Acontece mesmo quando temos, por exemplo, um problema de saúde, procuramos um especialista que existe um médico de clínica geral que faz um enquadramento, mas quando há um problema específico temos que procurar um especialista. E os consultores financeiros servem precisamente para ajudar as famílias, as pessoas a encontrarem a melhor solução para o seu património, para os seus investimentos, mas também para o crédito que recorrem. Alguns conceitos que as famílias neste momento estão a ficar mais conscientes, que advêm da crise, da consciência e da dificuldade que também sentem. Hoje em dia as famílias estão mais conscientes, por exemplo, do que é uma taxa de esforço, ou seja, se tem um rendimento líquido mensal, qual é a percentagem desse rendimento que eu devo afetar, por exemplo, a créditos que eu tenho. Viveu-se aqui há algum tempo em que havia a taxa de esforço ultrapassava os 100%. O crédito... O dinheiro era baratinho, não é? E desde que houvesse crédito disponível, consumia-se e o crédito era muitas vezes usado para pagar outros créditos. O caso do cartão de crédito, e há pouco falávamos até antes do revolving, que é um termo muito técnico, mas que quando a família não paga o crédito do seu cartão na data de vencimento, esse crédito vai ficar para o mês seguinte. Essas taxas, esses pagamentos muitas vezes não estavam previstos, mas depois fazem com que o montante que vai ser despendido em crédito seja uma taxa incomportável em função do seu rendimento. Associado muitas vezes a questões como desemprego, que falamos, questões de saúde, questões de divórcio, num imponderável qualquer a família entra em cumprimento, porque não precaveu que pode haver esse imponderável e, portanto, a família deve estar
estes termos que são simples, mas que as famílias em geral não têm a obrigação de conhecer, tal como, por exemplo, também o orçamento familiar. Uma empresa pequena, não vive se não souber quanto é que vai vender e receber. O mesmo a família deve ter uma previsão exata do seu rendimento e como o gastar, como o aplicar. E, portanto, é com satisfação que eu vejo que esta crise também traz situações positivas, que é aumentar a consciência destas questões financeiras, e as pessoas vão se informando mais. A internet hoje é muito fácil, qualquer pessoa tem toda a informação através da internet, mas a ajuda de um especialista muitas vezes ajuda a resolver uma situação para a qual a pessoa não está preparada, nem tem a obrigação de estar. Sem dúvida. E eu dizia que a nossa próxima convidada eventualmente pode subscrever este detalhe dos blogs sobre economia, os blogs de dicas práticas para poupar o dinheiro, os livros, cada vez mais, eu diria quase que vêm substituir nas estantes os de autoajuda, porque nós precisamos agora de ajuda a lidar com o nosso dinheiro mais do que com o nosso ego. A Bárbara Barroso é jornalista do Dinheiro Vivo, especialista em finanças pessoais, e acaba de lançar mais um livro pela Oficina do Livro, Tempos Complicados, Soluções Simples. Bárbara, é possível então gerirmos melhor o nosso dinheiro, mesmo que esse cada vez menos? Boa tarde, obrigada pelo convite. De facto existem, e o que eu procuro também mostrar no livro é que existem algumas formas com pequenas dicas de nós conseguirmos ajustar o nosso orçamento de forma a conseguir obter um pouco mais de rendimento disponível. Bem sei que estamos num período difícil, que as famílias assistiram a uma redução do rendimento, dos seus rendimentos. Temos, no caso da função pública, que tiveram cortes, há a situação do desemprego a aumentar, e tivemos, ao mesmo tempo, o aumento de transporte, o aumento da água, o corte, que as pessoas ainda não sentiram, mas vão sentir no subsídio de Natal. Ou seja, tivemos aqui uma inversão no último ano que obrigou as famílias a ajustarem, e a necessidade, já diz o ditado, aguça o engenho, mas a verdade é até onde é que se pode esticar a corda, numa altura em que estamos em vésperas da aprovação do novo orçamento, que ninguém sabe muito bem o que é que trará, mas certamente será exigente para as famílias. É urgente as pessoas começarem a tomar as medidas hoje. E acho que aqui a questão do timing é importante. O livro reúne algumas dicas, mas o tomarmos a consciência e fazermos alguma coisa pelo nosso orçamento o quanto antes, porque há uma tendência de, eu não consigo pagar este, e entra-se no efeito bola de neve. Eu vou recorrer ao cartão de crédito, porque para o mês pode ser que já dá, ou seja, tentamos começar a fazer uma engenharia financeira, e acho que é nesse momento, assim que nos deparamos com um problema, é que devemos então recorrer às entidades que existem disponíveis, às entidades competentes e da sociedade civil para nos ajudarem. Assim que veja ou que se verifique que houve uma situação que alterou o orçamento, que se vê na possibilidade de entrar em cumprimento, não tente resolver sozinho. Peça ajuda. Às vezes até duas cabeças pensam melhor do que uma, e alguém consegue olhar para o nosso problema de fora, portanto retirar toda a carga emocional que muitas vezes está associada, e olhar de uma forma fria para os números e apresentar-nos algumas soluções. Claro, e isto, por exemplo, pode ser um trabalho que podemos encontrar, como dizia Teresa, através de várias associações. Na Direção-Geral do Consumidor há imensa publicação à volta da matéria, a pensar, por exemplo, nos mais jovens, sobretudo, e já lá vamos, há a importância também de termos este lidar com o dinheiro cada vez mais consciente, a partir de tenra idade, eu arriscaria mesmo de tenra idade, mas, de facto, nós não podemos, eventualmente, dizer que nos estão a tirar o tapete agora, não é? Nós temos estado a ouvir desde 2008, 2009, que isto iria acontecer, quase, não é? Sim, mas vamos lá ver, também é normal que as famílias e os consumidores recorram ao crédito. Isto é, sempre houve essa faculdade, não é? Senão também, enfim, não haveria empresas, não haveria agentes económicos ativos nesta matéria. E aquilo que nós assistimos em Portugal, se calhar nas últimas décadas, foi, por exemplo, para a compra de habitação própria, o que está ligado também aos problemas da dificuldade de arrendamento, etc.,
assistiu-se a uma grande mudança nas condições oferecidas pela banca. E é evidente que, perante a mudança de condições, eu quero acreditar que com o desenvolvimento económico, de qualquer forma, que o país registrou nas últimas décadas, foi possível haver mais famílias a recorrer ao crédito nesse sentido. A mesma coisa, por exemplo, em relação ao crédito ao consumo. Agora, gostava de sublinhar que, de qualquer forma, estes regimes são enquadrados juridicamente. Portanto, há diplomas que prevêem uma série de direitos dos consumidores, que salvaguardam a necessidade de informação prévia aos consumidores, que colocam uma série de obrigações na banca e nos outros prestadores de serviços financeiros e também atribui a sua fiscalização, designadamente ao Banco de Portugal, mas consoante os produtos financeiros, pode ser ao Instituto de Seguros de Portugal, pode ser à própria Comissão de Mercado de Valores Mobiliários e a Direção-Geral do Consumidor e as associações de consumidores cá estão para receber também queixas, reclamações, dúvidas e encaminhar. Mas pensei que foi uma mudança, houve uma mudança grande de hábitos. Eu quero acreditar, volto a dizer, porque o país estava em condições de o fazer e de repente, porque a situação não é só a portuguesa, não é só a europeia, como já ouvimos, é até em termos mundiais. A prova é que, por exemplo, entidades como a OCDE está neste momento, preparou princípios sobre a educação financeira, que vão ser submetidos, aproveito para dizer, esta semana, à reunião dos ministros das Finanças do G20, portanto, onde estão os principais players internacionais, e que têm regras tão simples como a proteção dos ativos dos consumidores, haver mecanismos para receber as reclamações e para prever uma resolução extrajudicial de litígios, claro, a literacia financeira, maior consciencialização, portanto, apostando um bocadinho em todos os intervenientes. Protegendo os consumidores, mas também incentivando o tal consumo responsável e também responsabilizando os prestadores de serviços e as entidades públicas, que somos muitas, que podemos desempenhar aqui um papel importante. Sim, até porque há quem já pergunte, mas afinal quem é que endividou estas famílias? Se é só a responsabilidade das próprias famílias ou se de facto durante muitos anos vivemos um ambiente muito sedutor e ao mesmo tempo agressivo. Sim, eu acho que nós vivemos, eu acho que é uma mistura, não é? Todos nós temos, quando estudamos finanças comportamentais e tentamos perceber o que é que nos move individualmente quando tomamos uma decisão financeira, há aquilo que nós chamamos um enviesamento de otimismo, ou seja, nós acreditamos que vai sempre melhorar, a nossa vida vai sempre melhorar. Sim, e não é canção bem brasileira, assim, não é? Acho que é um sambinha, a vida vai melhorar. Claro, os brasileiros são profundamente otimistas, portanto faz sentido. Agora, como a vida é feita de imprevistos, se eu não tiver almofadas financeiras para amortecer os imprevistos, não é? Para amortecer perder um emprego, separar-me, ou pura e simplesmente ver reduzido o meu rendimento anual, então é muito mais difícil eu fazer face. Isso aliado ao facto de, quer queiramos, quer não, o crédito existe, o crédito liberalizado existe em Portugal só desde os anos 90. Portanto, era novo, não é? Havia uma margem grande para crescer. Isso aliado à vontade que as pessoas tinham de consumir, de igualar, de fazer subir o seu nível de vida, o seu nível de conforto e igualar os restantes países europeus, não é? O resto do mundo, juntou-se a fome com a vontade de comer, não é? Como se costuma dizer. Agora, eu acho que é muito importante, continuo a sentir que é muito importante a questão da literacia financeira, de dar poder a cada pessoa para ela individualmente saber fazer as perguntas certas, como dizia há bocado a Teresa. Acho que é por aí, porque senão recorda-me sempre esta ideia de responsabilizar apenas e só as instituições de crédito, os outros, não é? É como se me retirasse o poder, a responsabilidade pelas minhas decisões por um lado. E penso naquela imagem de se eu como demais, então a culpa é das pastelarias que me oferecem bolos apetitosos. E não é? Eu acho que isto é uma boa analogia. Para percebermos o que é que se trata. Acho que todos temos responsabilidade. E acho que é mesmo isto que vai fazer a diferença. Eu acredito pessoalmente que é a literacia financeira e trabalhar muito a questão... As camadas mais novas. As camadas mais novas, não é? Que é um investimento que nós já começámos a fazer, mas que só vamos ver os resultados daqui a 20 anos e que ainda... Enfim. Mas mesmo assim, e fizemos um programa sobre a questão dos estudantes e o custo, por exemplo, de um percurso académico e a grande dúvida que ficava é, de facto, como é que vamos, famílias e estudantes, fazer face, por exemplo, aos custos de estar numa universidade. E quando eu olho para esta primeira boa sugestão, que é manter a almofadinha, Bárbara, eu não sei se já há soluções simples para começar a almofadinha, porque os part-times são cada vez menos, os empregos em geral são cada vez menos e os part-times também, não é?
Aqui a vantagem, ou digamos, a solução pode estar no tempo. O tempo joga a favor, tem aqui dois lados, é um binómio. O tempo é mau no crédito em termos de pagamentos de juros. Quanto mais tempo, quanto mais prolongarmos o empréstimo, mais juros vamos pagar, mas tem um efeito contrário em termos de poupança. Se aplicarmos o dinheiro, e os portugueses tradicionalmente são conservadores, daí os depósitos, claramente em alturas de incerteza, são os depósitos que crescem. Aliás, também pelo estado como tem estado a Bolsa, não é muito recomendável, pelo menos numa ótica de curto prazo, esse investimento. Mas a verdade é que quanto mais cedo começarmos a poupar, quanto mais cedo vamos aplicar esse dinheiro durante mais tempo, menos esforço temos necessidade de fazer. Porque lá está, porque o facto de os juros trabalharem ali o dinheiro, e que o importante é os chamados, que é uma das referências que faço também no livro, que tem a ver com os juros compostos. E o que é isto do juro composto? Vamos desconstruir aqui só um bocadinho. Exatamente, ou seja, eu quando coloco o meu dinheiro, por exemplo, num depósito, porque há quem já me tenha perguntado, mas há algum produto que tenha juros compostos? Não, os juros compostos têm a ver com a capitalização, ou seja, os juros que ganham sobre juros. Eu coloco 100 euros num depósito, no final do ano dá-me 1 euro, é 1%, estou a fazer números redondos, e não retiro esse dinheiro, mantenho lá. Ou seja, no ano seguinte, os juros vão ser calculados sobre 101, já não sobre 100. E isto ao longo do tempo, obviamente mesmo com valores mais elevados e com taxas de juros que são superiores a 1%, isto ao final de 18 anos, por exemplo, pode-nos permitir conseguir pagar a entrada do nosso filho na faculdade. Exatamente. Ou seja, o importante é começarmos a poupar o dinheiro o quanto antes e investir. Aqui o investir é possível encontrar produtos de baixo risco. O investir é importante porquê? Porque temos o outro lado da conhecida inflação, não é? E o que a inflação nos faz é come-nos aqui rendimento. Ou seja, eu tenho 100 euros no início do ano, chego 100 euros ao final do outro ano para conseguir comprar o mesmo cabaz, já não consigo, já vou precisar de 103 euros. Para trazer exatamente o mesmo cabaz. Portanto, aqui a noção de ser mais cedo, quanto mais cedo nós conseguimos e começarmos a poupar, o esforço é menor, porque aqui, lá está, se temos os juros a trabalhar para nós, se não temos o dinheiro parado no banco ou em casa, o dinheiro vai crescer com um esforço muito menor. Claro, mas esta questão dos perfis é muito interessante. Às vezes pergunto-me, Pedro Santos, se não temos, numa perspectiva global, um determinado perfil mais conservador, mas depois, com esta perspectiva de que o dinheiro foi barato durante muito tempo, decidimos apostar em todo lado, não é? Todos compramos casas e carros e créditos para viagens, etc, etc. Sim, o perfil da pessoa é fundamental. Já agora, Fernanda, gostaria de referir que num perfil que eventualmente mais consumista, a propensão para entrar em incumprimento, entrar nesta estatística das 600 mil famílias é mais evidente. Mesmo assim, em perfis mais conservadores existem também imponderáveis que levam a esse incumprimento. Eu gostava só de referir que quando a família entra numa situação de início de incumprimento, deve, em primeiro lugar, se é um incumprimento bancário, muitas vezes associado à casa, ao carro, ao crédito pessoal, deve, em primeiro lugar, colocar essa questão à entidade, se for a entidade bancária, porque o banco é o primeiro a não querer o incumprimento. E se compreender, se a família explicar o porquê dessa situação, foi um desemprego inesperado, foi uma doença familiar ou algo que implicou aquele incumprimento, e se a pessoa for genuína e explicar o porquê e a razão e convencer a outra parte que realmente precisa de ajuda, normalmente a entidade bancária estará disponível para ajudar. Isto, exceto nos casos em que a entidade bancária, por uma semana de atraso, nos liga basicamente a ameaçar, eu não digo de morte porque é proibido, mas a ameaçar com grandes processos e vai ver os seus bens todos congelados. Porque acontece, e é de um índice de arrogância que contraria muito aquilo que nós dizemos aqui no programa. Portanto, também não quero passar aqui aquela ideia maravilhosa de que os bancos estão sempre dispostos a ouvir. Acredito que sim, mas alguns têm uma atitude
totalmente arrogante perante aquilo que é a nossa experiência, a nossa iliteracia financeira. Eu posso só dar uma sugestão, porque às vezes no aconselhamento nós também fazemos aconselhamento e apoio a pessoas que estão ou que estão prestes ou que já entraram em dificuldades financeiras, e as pessoas às vezes relatam isso. E aí a minha sugestão, o que acontece é, quando a pessoa entra em dificuldade ou antecipa que vai entrar em dificuldades, sente-se normalmente muito culpada e muito fragilizada. E envergonhada, não é? E envergonhada. E, por vezes, perde a capacidade de insistir junto do banco. A sugestão que eu costumo dar e resulta é, se ao primeiro nível que tentou não lhe resolvem, passe para o nível imediatamente acima. Peça para falar com o supervisor, com o chefe da equipa. Se não lhe resolverem imediatamente o problema, recorra às entidades que legalmente supervisionam os bancos. Ou o Banco de Portugal, ou eventualmente a Direção-Geral do Consumidor. Porque nós temos o direito, não é? E há prazos, felizmente já há prazos para estas respostas. Existem prazos, são prazos não é? de 30 dias, no caso das reclamações apresentadas ao Banco de Portugal, têm que ser resolvidas no prazo de 30 dias, que me parece um prazo bastante bom, não é? E se me permite, nas situações em que essa negociação já não é viável, ou o incumprimento já é tal que muitas vezes já houve uma renegociação, mas sim, já não é possível renegociar. O incumprimento é excessivo e a pressão bancária é tal que deixa as famílias muitas vezes numa situação difícil, numa constante pressão para recebimento. Existem aí outras figuras legais, como no caso em que a família, já numa situação de extremo, em que a família se pode apresentar a insolvência com um pedido em que se pode propor, já com o apoio através de uma figura legal, a pagar a sua dívida em determinado prazo, e o juiz aí já existe uma entidade externa que vai regular e que dá muito mais força negocial ao devedor. Mas aí estamos a falar nos casos em que as pessoas já estão mesmo em cumprimento, não é? Eu estava ainda a pensar naquela primeira hipótese que dizia, quando as pessoas antecipam ou estão a começar a ter dificuldades e ainda podem renegociar, por exemplo, aumentar os prazos. Sim, normalmente a entidade bancária está disponível, porque o banco é o último que tem interesse que a pessoa peça insolvência ou incumprimento em concreto é incobrável. A entidade bancária, se a pessoa for genuína e explicar as razões, vai tentar ajudar. E quanto mais o nível superior no banco, mais a capacidade de ajuda tem. Portanto, no limite, no contencioso do banco, a probabilidade de ser encontrada uma solução favorável para o devedor é muito maior do que no gerente bancário. E aí o apoio de um especialista que conhece estes meandros ajuda em que a família encontre uma solução. No limite, não pode continuar a viver sob uma pressão diária e com penhora dos seus bens, ou seja, no limite deve pedir ajuda à figura legal, que é o mecanismo da insolvência, em que determinados, nessa figura, se chegar a um acordo mais prolongado no tempo favorável ao devedor, se não houver acordo, não houver possibilidade de liquidar, tem que haver uma solução à mesma, porque as pessoas não podem ficar... Nós daqui a pouco vamos estar à conversa com o advogado Vítor Marques Moreira nas questões de incumprimento, ações executivas, etc. Portanto, vamos também olhar para outras questões. Falava a Bárbara da questão do Orçamento de Estado. Já começam a sair algumas notícias para a imprensa, porque, como sabe, foram apresentadas hoje aos partidos com assento parlamentar, ao que indica os encargos com a casa, precisamente, vão deixar de ser dedutíveis no IRS, pelo menos só uma parte terão benefícios fiscais e só para alguns contribuintes. Portanto, quem não vendeu casa até este momento, não sei se agora também se calhar não vale muito a pena tentar, não? Pois isto é a tendência, e aqui, na minha opinião, e enquanto jornalista da economia, e vou avaliando nos últimos anos, a tendência, claramente, caminhamos para uma tendência de fim de benefícios fiscais. É dinheiro que o Estado, no fundo, tem retido, não é? E que é uma almofada, pegando aqui para o Estado, exatamente. Para o Estado, que somos todos nós, para redistribuir, mas a verdade é que a tendência vai ser essa. O que é um pouco preocupante, porque muitas famílias recorrem, sobretudo, aos benefícios fiscais com a habitação,
a educação são os principais, juntamente com a saúde, portanto, e que permitem a algumas famílias reduzir pelo menos a fatura a pagar ao Estado. Portanto, daí eu dizer que, não querendo ser negativista, porque não sou, mas a verdade é que 2012 vai ser um ano complicado, porque além dos fatores que nós já temos, mesmo as pessoas que tenham emprego, a quem já assistiu uma redução do salário, nós temos um aumento do custo de vida, da alimentação, da água, do gás, dos transportes, temos uma quebra do rendimento e a dívida que se mantém e que, se estiver indexada a Euribor, que esperemos que até ao final do ano que o novo presidente dê indicações de descer e que possa haver uma inversão, mas que aumente, o que se prevê é que suba. Portanto, nós temos a dívida, que vamos pagar mais sobre a dívida, que se mantém, que não se altera. Temos uma redução dos nossos rendimentos, ainda temos um aumento do custo de vida. Ou seja, vamos ser mesmo aqui forçados a fazer aqui um ajustamento. E queria só fazer aqui uma nota em relação ao que o Pedro estava a dizer, em termos de negociação. Há aqui um fenómeno que se verifica desde o início do ano, e como jornalista de banca também estou muito ligada a esta área. Desde o início do ano, por todas as notícias que têm vindo a sair, que o sistema financeiro está complicado, os bancos são obrigados a ter, eles próprios também almofadinhas, digamos assim, que vou pegando nas almofadinhas para a explicação, mas são obrigados a ter mais dinheiro. A verdade é que, se os bancos haveriam uma abertura para a renegociação, agora há mais ainda. Claro que depois pode não haver numa primeira linha, os bancos não têm interesse nenhum, e eu este ponto quero frisar, porque há uma alteração desde o início do ano até agora. Portanto, pessoas que tinham um problema um ano passado, pessoas que estão numa situação de agora, convém ser logo no início. Os bancos, o negócio deles é compra e venda de dinheiro, não é mais nada. Os bancos não querem casas para nada. Pois, aliás, a situação de levar a chave de casa ao banco e dizer, pronto, eu já não posso pagar, portanto fiquem com ela. E depois basta ver, não é? Entregamos a casa ao banco e quem é que vai comprar? Com a quebra. E quem é que vai pagar o resto que falta? Os bancos hoje são já imobiliários também. Ou seja, os bancos cada vez mais, e esta é uma dica que deixo aos telespectadores, quem procura casa, e hoje já não é possível financiar a 100% ou perto como era antes, mas pode procurar as entidades bancárias que têm os seus próprios imóveis, das famílias que entraram em cumprimento e que tiveram que ficar com eles em dação de pagamento ou por execução da dívida. E nesses casos o banco financia 100%. É a única exceção em que o banco financia 100%, porque o banco quer-se não quer ficar, lá está, não quer um património imobiliário do E já existem bancos a arrendar, através de veículos de sociedades, os seus imóveis, ou seja, em que o crédito é transformado em renda, que é uma tendência muito interessante, mas concordo inteiramente com aquilo que referiu. Ou seja, aqui era a ideia para transmitir lá para casa, que é o tentar renegociarem, o falarem, como a Sónia dizia, irem mais acima, porque, de facto, os bancos também estão em dificuldade. Claro, mas temos de saber é que temos direito a fazer isso, não é, Teresa? Ou seja, não temos de ter qualquer pudor em chegar ao banco e dizer, meus senhores, eu daqui a um mês ou 2 meses sei que posso ter dificuldade em continuar a assegurar este crédito, o que é que podemos fazer em conjunto? Claro. Não, e esse direito é muito importante, porque, como se costuma dizer, que a informação é, de facto, o primeiro direito dos consumidores. Claro que isso significa que todos, como consumidores, temos direitos, mas que também, enfim, como pessoas responsáveis, como cidadãos, devemos também informar-nos, não é? Exatamente. E, portanto, é muito importante manter este diálogo. Eu, naturalmente, concordo com tudo aquilo que foi dito. Sublinhava, como o Pedro também referiu, a importância de, se as famílias estão numa situação que pode ser, de facto, seguramente muito angustiante, o que é terrível, que se apoiem nos serviços públicos, nas associações privadas, nos especialistas, nas entidades que podem, com mais conhecimentos, com mais credibilidade, com mais frieza e, no limite, com mais poder negocial, que os podem aconselhar e que podem mediar uma solução que permita, enfim, salvar uma família ou, pelo menos, ter perspectivas futuras, porque, apesar de tudo, já lá vão os tempos em que as pessoas morriam por terem dívidas. Enfim, isso é uma coisa quase da literatura dos séculos antigos. Mas queremos sublinhar... Por acaso, não temos ainda os dados oficiais, mas já há, pelo menos, extrapolação de que muitos suicídios estão a acontecer perante percebe-se que a situação é uma situação muito difícil, mas a palavra que eu queria aqui deixar é que, de facto, há uma série de entidades públicas e privadas que não só estão disponíveis, mas têm as ferramentas necessárias para poder ajudar a encontrar uma solução. Claro que isso não significa, infelizmente,
poder emprestar o dinheiro ou ceder o dinheiro para as pessoas poderem ir para casa tranquilas. Mas devo dizer que, por exemplo, da experiência deste gabinete que nós temos com o ISEG, é um bocadinho assustador. Já o ano passado ouvi falar de uma ou duas situações em que uma família está muito apertada, por exemplo, um dos pais fica desempregado de repente e tem dívidas de crédito ao consumo, às vezes, devo dizer, com valores que, se calhar, a qualquer um de nós pareceriam ridiculamente baixos. Mas, de facto, se as pessoas ganham o salário mínimo nacional, se de repente ficam sem um desses salários ou com ou o único salário comprometido, se têm que pagar uma casa, se estão a pagar carros, se estão a pagar créditos a consumos para outros efeitos, computadores que compraram, ou televisões, enfim. Se os imóveis ou o material, aliás, não o imaterial, se os bens materiais pelo menos já estiverem pagos, tem alguma margem de manobra, é preciso, de facto, em termos correntes, que as pessoas pensem quanto é que ganham ou quanto é que esperam continuar a ganhar, terem, de facto, essa almofada, essa poupança, e isto tem que ser, de facto, ensinado desde muito pequenos, porque todos nós, vê-se as gerações mais novas, felizmente, seguramente tiveram muito mais do que eu quando era miúda, apesar de ter sido seguramente muito privilegiada, mas porque não era tão habitual haver tantos objetos de consumo. Claro. E o que me parece é que, se é positivo isto ter-se generalizado, porque o nível de vida da população portuguesa de facto subiu nos últimos anos, a verdade é que isso também leva a uma certa desvalorização do valor. Exatamente. E, portanto, qualquer criança, qualquer jovem acha que ter mais um computador, um telemóvel, um jogo para o computador ou para os videojogos, etc. E, portanto, também não são com isto encorajados a poupar ou perceber o valor do dinheiro. E daí também a nossa obrigação, concordo perfeitamente com aquilo que foi dito. Claro que a entidade, e devo dizer que o Governo está muito preocupado com esta questão do endividamento, até porque há uma das medidas, aproveito para dizer, no acordo externo, conhecido por memorando, negociado com o Banco Central Europeu, a Comissão Europeia e o Fundo Monetário Internacional, há uma medida concreta que fala da monitorização do endividamento de empresas e de particulares, justamente para tentar. Portanto, está a ser estudada, uma solução, se calhar, abrangente, que possa, com o concurso de uma série de entidades, designadamente privadas, conseguir também encontrar aqui mais respostas. Mas é muito importante incentivar a poupança, o valor do dinheiro, e nós fizemos no passado, a Direção-Geral com outros parceiros, era uma das publicações que tinha aí, para jovens, e este ano já, a pedido de escolas, por exemplo, escolas técnico-profissionais, fazer sessões de gestão de orçamentos. Calcular o seu dinheiro. Por acaso, descobri há pouco tempo que os nossos colegas irlandeses, a Agência de Consumidores na Irlanda, enfim, um país que, como sabemos, também tem vindo a sofrer algumas dificuldades desta ordem, tem mesmo um item muito engraçado chamado É o Seu Dinheiro, portanto em inglês It's Your Money, em que, entre outras coisas, até permite que se façam uma espécie de contas de orçamento, que é o que nós temos nesse CD para jovens, claro, mas os jovens e as crianças, hoje em dia, que são obviamente muito mais espertos, muito mais informados, também são veículos de informação muito importantes junto dos pais, junto dos avós, portanto das pessoas mais idosas, e não há dúvida que é com a educação. A educação tem que ser constante, em qualquer domínio, naturalmente, mas também aqui em relação aos produtos e serviços financeiros. Mas é curioso porque há até jogos online que permite, aliás, a Fundação Carlos Gulbenkian e o programa Escolhas lançou também, por acaso não o trouxemos, mas há um jogo, tem mais a ver com a questão da inclusão e da gestão do dinheiro, portanto tem aquele orçamento e o que é que vai fazer ao longo do dia para se manter vivo. Basicamente é isto. Mas grande parte dos jogos, mesmo com créditos, não é crédito bancário, com créditos, a primeira coisa que normalmente os jovens arranjam é um sistema de fazer batota. Acreditem. Isto aqui, se eu carregar na tecla mágica, o dinheiro começa a cair. Porque é visto como um jogo, não é? E quando nós falamos de educação e de educar desde o princípio, deixarmos de ver como é conhecermos as regras do jogo para nos darmos bem nele. Porque o que acontece é, se nós fazemos batota, assim como se eu fizer batota para pedir um crédito, quando não o posso pedir, eu vou sofrer com isso. Porque de repente eu vou ver como um encargo para pagar que eu não tenho dinheiro, não é? Para fazer face. Então,
Eu acho que essa é uma questão muito interessante, porque fazer batota é uma grande armadilha na forma como eu giro o meu dinheiro. Sim, fazer batota é contrair um cartão para pagar outro. Isso é fazer batota. Isso é fazer batota. É fingir que temos dinheiro. Isso é aumentar a bola de neve, não é? Como diziam há pouco. E é uma coisa para a qual nós temos alertado há muitos anos, não é? Que falamos disso aqui, nomeadamente, e temos alertado as pessoas, e as pessoas ainda continuamos a assistir a esses casos. As pessoas pedem um crédito para pagar outro crédito, ou seja, eu estou a piorar a situação, eu não me estou a ajudar a mim. Claro. Mas porquê? Porque eu não conheço as regras, porque elas não me foram ensinadas. As tais competências do dinheiro, como poupar é uma delas, como ganhar, como gerir o crédito, não me foram ensinadas. Então eu preciso dessa formação. Uma das coisas que eu acho que é essencial para ajudar as pessoas a recomeçar é precisamente formação, não é? Não só a informação, mas formação, porque a formação é o que me permite gerir toda a informação disponível. Uma das soluções, e sem passar pela batota, é eventualmente recorrer ao crédito consolidado. É uma das soluções que, obviamente, tem de ser ponderada, já que a longo prazo pode significar aumentar o montante da dívida, uma vez que o prazo do crédito vai ser alongado. No entanto, as dicas ficam aqui com o consultor António Godinho. Ao longo dos anos, muitas foram as famílias que acumularam créditos ao consumo a par do crédito à habitação e que hoje têm dificuldade em liquidar. As prestações mensais somam-se e variam consoante a taxa, por norma elevada, de cada crédito. Por outro lado, o rendimento disponível destas famílias diminuiu e a situação de incumprimento torna-se agora iminente. A solução em vista para estas famílias é o chamado crédito consolidado, um recurso que alivia no imediato as dívidas mensais, já que todos os créditos se agregam num só. A prestação pode ser reduzida, em média 40% a 50%, sobre a totalidade das prestações mensais anteriores. O crédito consolidado é um crédito, como o próprio nome indica, que consolida, ou seja, agrega outros créditos, nomeadamente créditos ao consumo, por exemplo, cartões de crédito automóvel ou crédito para compra de móveis ou mobiliário, obras em casa, ou o que seja, e que tem taxas, normalmente taxas associadas elevadas, por exemplo, os cartões de crédito, em média, estamos a falar de taxas efetivas acima dos 25%, e o crédito pessoal e o crédito ao consumo também com taxas a rondar os 20%. O crédito consolidado, sem hipoteca, o mais viável de acordo com as simulações realizadas por consultoras financeiras, permite assim baixar estas taxas para valores de 7% e 8%. Na maioria dos casos, no entanto, o valor da dívida acaba por subir, mas permite às famílias uma poupança mensal no futuro próximo. A média anda nos 7, 8 anos, que pode eventualmente ser superior ao crédito automóvel, naturalmente ao cartão de crédito, mas que permite, pelo menos no curto prazo, uma família conseguir poupar. E nesta conjuntura é um fator importante, até para evitar situações de aperto financeiro e de incumprimento. Vamos a um caso concreto. Uma família com 4 cartões de crédito e 2 créditos pessoais, com uma dívida contraída no valor de 20.800 euros, paga 742 euros de prestação mensal. Ao fazer uma consolidação de crédito sem hipoteca, consegue uma mensalidade de 304 euros, ou seja, reduz o valor da mensalidade em cerca de 41%. No entanto, porque o crédito é alargado a 10 anos, a dívida inicial é aumentada em 1.200 euros, fora os juros acrescidos. Mas existem mesmo casos de estabilização da dívida inicial. Há casos em que, até mesmo no final do período, contando os juros, por um período superior, apesar dos juros serem menores, que mesmo assim existe poupança efetiva no final do período. É o caso onde estamos a falar de consolidações de cartões de crédito, que existem taxas a rondar os 30%, portanto aí consegue-se, mesmo no final do período, ter poupanças reais. Portanto, é uma boa decisão do ponto de vista financeiro para uma família tentar recorrer a um crédito consolidado. No entanto, António Godinho insiste que esta deve ser uma medida de prevenção, ou seja, um recurso para quem ainda não está em incumprimento, até porque nos casos de efetivo incumprimento é mais difícil conseguir a consolidação de créditos e os juros de mora agravam a dívida. O crédito consolidado não vale nada se voltarmos a contratar
ou se essas famílias voltarem a contratar novos créditos, porque lá se perde a eficácia de uma poupança mensal e de um esforço menor no pagamento das prestações. Por isso, esse é se calhar o conselho mais importante, é se consolidar, evite de todo contratar novos créditos e usar, por exemplo, o cartão de crédito no futuro imediato, porque de outra forma fica com mais responsabilidades, mais créditos e aquela folga que provavelmente poderia ganhar esvai-se num novo crédito. António Godinho aconselha também as famílias a realizarem um plano financeiro com base no rendimento disponível atual, de modo a não contraírem dívidas, já que mais do que nunca os créditos ao consumo devem ser a todo custo evitados e só contratados quando possíveis de liquidar durante o prazo estipulado. Aqui ficam algumas notas. A agregação dos créditos pessoais ao consumo e à habitação pode então diminuir a prestação mensal das famílias. E é curioso porque todos ao mesmo tempo disseram, mas atenção, Bárbara, não me quer dizer reduzir um gasto de, vamos usar esta simulação, de 700 para 300, que temos 400 euros para estourar. Exatamente, ou seja, esse é um alerta que tem de ser feito. Para sermos aqui financeiramente inteligentes, se estamos de facto muito apertados com aquela prestação dos 700, se conseguimos reduzir para 300, temos 400. Ok, os 200 euros, se calhar, vamos colocar de parte para criar a tal almofada, exatamente. Nós pensamos a fazer aqui uma venda de colchões aqui no programa. E os outros 200 euros, então, servem para pagar as contas que já poderíamos estar em grandes dificuldades de pagar. Porque hoje em dia seria difícil, depois de conseguir uma consolidação, pedir novamente um crédito, porque de facto... Já há cruzamento de dados, já há essa informação à partida. Há cruzamento de dados e a banca está mais restritiva, mesmo as instituições financeiras em termos de concessão de crédito. A verdade é que a pessoa pode consumir, não é? Pode ir às compras, claro, pode pagar a pronto. Agora, vai criar uma nova situação de dificuldade. Está a fazer batata, está a jogar com dinheiro que já não é... Exatamente. E criando, depois esta falsa ideia de que temos aqui um rendimento, caso nós voltemos a cair numa situação de incumprimento ou alguma alteração na vida da pessoa, aí a capacidade de nós renegociarmos aí sim, quase muito mais difícil. Claro. Mas eu só acrescentando uma coisa àquilo que a Bárbara disse, que me parece muito importante, que é, às vezes, o mecanismo de ajudar as pessoas a não sentir, eu agora tenho mais dinheiro disponível para consumir outra vez, para consumir mais, não é? Porque as pessoas, quando consomem, estão à procura de coisas, não é? Além da gratificação imediata do próprio ato de consumo, querem autoestima, querem status, querem, enfim, mas procuram coisas querem, acima de tudo, tentar melhorar a sua autoestima através desse meio. E como não conseguem, continuam a consumir, não é? O mecanismo é esse. Então, às vezes, uma forma de reverter o mecanismo é criar objetivos de poupança. Para essa poupança, no seu exemplo, os tais 200 euros por mês, são 2.400 euros por ano de poupança. Já é uma quantia, uma almofada bastante confortável, não é? Então... Que é uma almofada, digamos, falamos muitas vezes nisso, a almofada ideal é tentar manter ao máximo eram 3 ou 6 ordenados? 3, se nós somos casados, não é? Portanto, 3 meses de ordenado para mim, 3 para o meu marido, ou 6, 3 a 6, não é? Exatamente. Isso é o ideal, porque se de facto acontecer o pior, eu tenho 6 meses de Mas olha que eu tenho aqui uma pergunta tão curiosa que chegou da Figueira da Foz. E não sei se era por estarmos a falar de colchões, Joaquim Monteiro. É porque o Joaquim tem dinheiro no banco e está com receio que ele desapareça. Eu percebo, não é? No Brasil aconteceu uma coisa assim, não é? Não podemos esquecer deste exemplo. Mas não ponha debaixo do colchão também. Então, eu acho que estamos a falar de almofadinhas e colchões e daqui a bocadinho... Para descansar e tranquilizar o Joaquim, não há o perigo. Para já em Portugal existe um fundo de garantia de depósitos que garante que até 100.000 euros por depósito, por instituição de crédito, o meu dinheiro está garantido, mesmo que haja, na pior das hipóteses, a falência de um banco. O que dificilmente tornará a acontecer em Portugal. Pois, mas porque, como já tivemos 2 tristes casos, o que aconteceu a partir daí, nomeadamente com a criação do Departamento de Supervisão Comportamental do Banco de Portugal, foi aumentar e reforçar, por um lado, as tais almofadas financeiras que os bancos precisam de ter, não é? Precisa de se garantir que, se houver uma corrida aos depósitos, os bancos têm dinheiro para entregar de volta aos depositantes. Mas também
assegurar que, enfim, que o risco não é excessivo, que todas as normas de gasto são cumpridas. E isso tem vindo a ser muito reforçado nos últimos anos em Portugal, por isso pode ficar absolutamente descansado, mas esta é a minha opinião. Mas gostava só de fechar aquilo que há bocado tinha dito, que é o que termos objetivos de poupança motivantes ajuda-nos a alterar os comportamentos de consumo. Às vezes temos é que os descobrir e para os descobrir precisamos de conhecer bem os nossos valores pessoais. Aquele exemplo também que já se falou aqui hoje. Porque não criar uma poupança para depois os meus filhos mais tarde poderem entrar e escolher a sua universidade. Mas pode ser outra coisa, porque não para umas férias em família daqui a 5 anos fazerem as férias de sonho, mas o que é importante é que tornar a poupança motivante. Com objetivos planear e com motivante. Mas nós estamos aqui a falar da importância da renegociação dos créditos e temos aqui a nossa espectadora Teresa que diz que o banco pura e simplesmente recusa a renegociar o crédito à habitação com ameaça de penhora. Nós não temos aqui todos os dados e portanto, Teresa, neste momento o que vamos dizer tem que ser uma perspectiva muito generalista, porque não sabemos se já tentou, se já está em cumprimento. Há uma série de itens, Pedro, que obviamente podem levar a banca a dizer não, o seu crédito já não tem hipótese de ser renegociado, não é? Exato. Tem que ser analisado o caso concreto da telespectadora. No entanto, na questão da renegociação, da consolidação, já agora explicar aos telespectadores o que é isto da consolidação. A família ou a pessoa tem normalmente o crédito à habitação, pode ter o crédito automóvel, tem o cartão de crédito ou um crédito pessoal, ou várias. Consolidar significa transportar estes créditos todos para um crédito, normalmente alargando o prazo. Ao contrário dos investimentos, que devem ser vários ovos em várias cestas, é fazer precisamente o contrário, é pôr todos os ovos na mesma cesta. No caso de consolidar um único crédito. Neste momento, é muito difícil a banca fazer consolidação de crédito que não seja no interesse do seu próprio crédito. Ou seja, um banco, hoje, uma instituição financeira, hoje dificilmente vai liquidar o crédito que as outras instituições, alargando o seu crédito e consolidando. O que acontece muito é consolidar na própria instituição. Sim. Ou seja, se eu estou em cumprimento, se tenho o cartão de crédito em atraso, se tenho o crédito à habitação, eu devo procurar propor ao meu banco consolidar tudo na mesma operação, normalmente através do imóvel. E um aspecto dar tudo na mesma operação, normalmente através do imóvel. E um aspecto algumas dicas práticas que dou, procurar negociar um período de carência, que os bancos estão sensíveis também, ou seja, durante um período não liquida capital, normalmente liquida só os juros, procurando que a sua situação pessoal seja refeita para então entrar numa situação normal. Alargar o prazo é também uma solução, ou seja, em que a prestação é diluída porque o prazo é estendido. Outra questão importante é saber a relação entre o valor da casa e o valor do empréstimo. Se o valor da casa tiver uma margem substancial, eu poder negociá-lo perante o banco é maior porque existe uma folga entre o valor do empréstimo e o valor da casa. Se a casa já está, não diria 90% pago, mas se já tiver uma boa percentagem de capital amortizado, se houver de facto esta necessidade imediata e ainda não tiver havido incumprimento, em que situações é que imagina, Pedro, que a banca vai dizer não vamos renegociar o seu crédito? Posso dizê-lo que infelizmente é assim, mas é mais fácil negociar com a banca em incumprimento do que estando a cumprir. E a banca muitas vezes não é sensível, ou a maior parte das vezes, quando um particular chega ao banco e diz eu vou ter esta dificuldade... Com a melhor das boas vontades, diz um pré-aviso. Tem que pagar e ponto final. Muitas das vezes a impossibilidade de pagar e o incumprimento efetivo é que leva o banco a ter a obrigação de querer renegociar. Isso não deveria ser assim, porque os bancos deviam antecipar o problema. Claro. No fundo é aquilo que estamos a dizer, não é? Que o ideal é a pessoa prever que pode vir a acontecer essa situação e renegociar. Contudo, já estamos a falar a questão do não cumprir os compromissos junto dos credores. E são muitos os telespectadores a falar do caso das penhoras. E, portanto, eu vou já partilhar convosco a entrevista com o advogado Vítor Marques Moreira, uma vez que estas ações executivas podem, de facto, recair sobre quem não cumpre os compromissos junto dos seus credores.
Sem poupanças e excessivamente endividadas, as famílias portuguesas perdem cada vez mais a capacidade de cumprir os compromissos financeiros contraídos junto de entidades credoras. No limite, estes casos acabam nos tribunais com ações executivas. De facto, o particular e as famílias que não cumprem os seus compromissos assumidos perante os credores veem a sua vida um tanto ou quanto devassada em termos jurídicos, não é? Enfim, porquê? Porque o credor tenta penhorar aquilo que ainda encontra e que se encontra na esfera jurídica desse mesmo particular. Um problema económico que é também um problema social, e é pelo estigma que dele decorre que o advogado Vítor Marques Moreira faz questão de distinguir os dois tipos de incumpridores. Há aquele homem ou aquela pessoa que é o chamado caloteiro profissional, que não paga, não solve os seus compromissos para o sistema. Porquê? Porque está habituado que o próprio sistema o beneficie, ou seja, a lentidão dos tribunais, a falta de bens patrimoniais que ele próprio tem, que não são suscetíveis de penhora, e aquele que, por força de diversas situações, nomeadamente desemprego, de um ou de ambos os membros do agregado familiar, não pode cumprir as suas obrigações. São situações distintas que eu gostaria desde já de fazer a devida distinção. Só nos primeiros 6 meses do ano, a DECO recebeu quase 11 mil pedidos de ajuda, uma média de 60 por dia, relacionados com contas mal paradas. Para estes casos, a primeira hipótese passa pela renegociação dos créditos. Eu privilegio sempre a resolução extrajudicial das contendas. Nessa situação, ele tem várias opções. Tenta renegociar as dívidas, se caso seja possível. Se estivermos a falar com dívidas bancárias, nomeadamente a prestação da casa, créditos pessoais que ele possa ter. Porque, repara, hoje em dia é fácil estar a criminalizar as pessoas ou apontar o dedo às pessoas que devem dinheiro. Não podemos dissociar a facilidade que nos anos anteriores houve de recurso ao crédito. A reestruturação da dívida, a consolidação do crédito ou a expansão do período de pagamento do empréstimo são opções para clientes que ainda não estão numa espécie de estado terminal, porque nesses casos as possibilidades são menores e recordam situações extremas que Vítor Marques Moreira presenciou no início da década de 80 do século passado, uma época que trouxe também o Fundo Monetário Internacional a Portugal. Eu recordo pessoas que chegavam à banca numa situação tão dramática ao ponto de me terem dito, algumas delas, isto já lá vão 30 anos, recordo-me vagamente de uma família, recordo isto com alguma emoção, 2 crianças, com o pai e com a mãe, em que os pais disseram-me, olha, eu não consigo pagar a casa, não consigo cumprir com os meus compromissos, eu nem para comer tenho para os meus filhos. Os meus filhos estão aqui, isto era umas 3 da tarde, com um ovo estrelado cada um. E nós comemos um prato de sopa porque uma vizinha nossa teve pena de nós e deu-nos uns legumes para nós fazermos uma sopa. Hoje, junto dos devedores, não caem apenas decisões judiciais. Existem já empresas contratadas pelos credores especializadas em recuperar crédito, mas nem sempre atuam da forma mais indicada. Bom, como é óbvio, a Ordem dos Advogados, e eu, enfim, poderei falar como advogado, opõe-se determinantemente a esse tipo de empresas, a esse tipo de políticas. Entendemos que há atos próprios dos advogados e dos solicitadores, que estão compaginados na lei, que se opõem de forma determinante a essas empresas de recuperação de créditos. Mas, como eu digo, essas empresas são bastante atuantes, sabem muito bem como é que hão de contactar o devedor, são bastante, recorrentes no método da persuasão. Também a banca mobiliza cada vez mais esforços na recuperação de crédito. Esta é, aliás, uma das 2 prioridades do setor. A outra é captar poupanças e, assim, angariar novos depósitos para se financiar, uma vez que os mercados externos já não são sequer uma hipótese em cima da mesa. Temos 2 situações distintas. Por um lado, as pessoas que querem realmente saber, afinal, até onde é que vai este poder, quando é que eu perco uma casa, quanto tempo é que eu tenho para negociar. E depois há também pessoas que já nos dizem, pois, temos pena, mas já não vale a pena. Deixem andar e daqui por 5 anos logo vemos, não é? Pois,
Eu julgo que vale sempre a pena tentar renegociar, até para estabilizar a situação das famílias, dos consumidores, e justamente para as pessoas recomeçarem ou continuarem as suas vidas. Mas algo que há bocadinho já falámos aqui, mas que valia a pena acentuar, é que hoje em dia, e a Susana também referiu isso, o Banco de Portugal criou este ano, autonomizou um departamento para a supervisão comportamental. E devo dizer que nos últimos anos o Banco de Portugal criou um portal para o cliente bancário, recebe reclamações às quais responde diretamente e é de facto a entidade reguladora das instituições financeiras e das sociedades de crédito. E, portanto, os consumidores também devem conhecer os seus direitos e, sobretudo, exercer esses direitos dirigindo-se ao Banco de Portugal, porque em muitos desses casos, eu devo dizer que por causa da alteração das condições, sobretudo dos contratos de crédito à habitação, que se começaram a verificar no verão passado, a Direção-Geral do Consumidor também foi chamada a falar com uma série de bancos e, enfim, o Governo tomou um papel muito ativo nesse domínio. E chega-se à conclusão que, em muitos casos, de facto, há margem para negociação, para explicação, para conversa. Diria que, como o Pedro referiu, em alguns casos o facto de começar a haver incumprimentos, por um lado, pode chamar os bancos, se calhar, a terem outra disponibilidade para ouvir, mas também, de uma maneira geral, quando começam a acumular-se incumprimentos, penso que a situação do consumidor e da família se agrava sempre. Portanto, é importante saber-se que há fiscalização, que as situações que ocorreram nos últimos anos e a crise financeira internacional têm levado, por parte das autoridades públicas, a um esforço não só de supervisão maior, portanto, as tais garantias, o Fundo de Garantia de Depósitos, etc., a mais fiscalização, a mais atenção, mas que também, enfim, o Banco de Portugal e a própria Direção-Geral do Consumidor têm que ouvir isso dos consumidores. Portanto, que se nos dirijam, tragam-nos as questões, que nós, no limite, os encaminharemos, por exemplo, para os meios de resolução extrajudicial de litígios. Por enquanto, pelo menos, são gratuitos. Claro que dependem da adesão das empresas, mas há muitos bancos que aderiram a estes sistemas e não só há uma informação e aconselhamento jurídico, há a possibilidade de mediação e, no limite, há uma sessão de arbitragem com um árbitro independente, muitas vezes um juiz jubilado, mas que garante, de facto, que as posições de ambas as partes são ponderadas e, com isso, se consegue uma solução para um problema, no caso dos consumidores, a custo zero, claro, que é extremamente importante. Mas é curioso, porque se até há bem pouco tempo, eu acho que posso dizer isto, a palavra insolvência estava ligada às empresas, agora cada vez mais ligamos à família, não é? Sim, e tem vindo a aumentar os casos, não tem vindo a aumentar significativamente. O que é que significa realmente até para a própria pessoa, extra perspectiva pessoal, psicológica, etc., mas enquanto pessoa que um dia voltará a precisar de um crédito, certamente, sim, é que significa uma pessoa incorrer numa... Ok, muito bem. Na prática significa que a pessoa deixa de ser ela a gerir o seu dinheiro, não é? E se é entregue ao gestor da massa falida, não é? Se é que podemos dizer assim, o gestor da insolvência, e que passa a ser ele a tomar as decisões e, por um lado, por outro lado, vai ser definido pelo juiz em que termos é que vão ser pagos os créditos. Porque há créditos que devem ser pagos, têm prioridade. Exatamente. Por exemplo, o crédito à habitação, em primeiro lugar, paga-se o crédito à habitação, que é o chamado crédito com garantia real, não é? Ou créditos de que sejam titulares das finanças ou a segurança social. Esses são prioritários no pagamento das dívidas com aquilo que for apurado do património, com o património que fica. Por exemplo, a pessoa tinha uma casa meia paga, vai-se vender a casa e perceber, depois de pagar um empréstimo ao banco, o que é que sobra. Com aquilo que sobra, vai-se fazer face às restantes obrigações. E depois, uma das possibilidades é que se faça face, durante 5 anos, se vão pagando tudo aquilo que, com base nos rendimentos existentes, forem pagos os créditos existentes, e ao fim de 5 anos a pessoa fica liberta. Começa do zero. Sim, aquilo que os americanos chamaram Fresh Start Policy, não é? Nós adotámos aqui um regime misto, em que as pessoas só começam do zero ao fim de 5 anos, em que se tentou, a partir dos seus rendimentos e da venda do seu património, fazer face às obrigações todas existentes. Agora, tem de facto um impacto psicológico e não só, e patrimonial, muito forte, não é? Muito intenso na vida da pessoa, porque ela acaba por ser privada da gestão do seu dinheiro, da sua casa, de todo o seu património.
Só aqui um ponto, porque isto é um trabalho, é engraçado que eu fiz um trabalho sobre insolvências ou, em bom português, falências. A falência, exatamente. A falência há 3 semanas, exatamente. E falei com algumas pessoas, há aqui alguns pontos que, como ainda tenho muito fresco também na minha cabeça, gostaria de frisar é que, ponto número 1, quando chega a uma situação de se recorrer a uma falência é porque já estamos num estado em que já se tentou as tais renegociações todas e não se conseguiu. Nós temos 2 tipos de insolvência. Temos uma em que, no fundo, o juiz vai nos levar junto dos nossos credores e vamos renegociar e é possível definir um plano de pagamentos e, aconteça o que acontecer, temos que cumprir. Depois há o outro, que é o que a Susana estava a falar, que nesse caso é decretado pelo juiz, quanto é nomeado, digamos, quase como um tutor, em que vai gerir os nossos bens, em que vão avaliar quanto é que ganhamos, quanto é que não ganhamos e qualquer alteração que haja no decorrer da nossa vida. Nasce um filho, já não posso pagar a mesma coisa do que pagava. Há um divórcio, ou seja, qualquer alteração é comunicada ao tutor e é o tutor que faz esses pagamentos. Ao final dos 5 anos, fica livre das dívidas, mesmo que não tenha pago tudo. Uma situação importante é, assim que é pedida a insolvência, para a dívida. Este é um ponto que eu queria aqui frisar, é quando chega uma situação de insolvência, assim que entra o pedido, é travada a dívida e segundo ponto, dívidas fiscais não entram. Pois, mas é uma tentação. Vamos, antes de continuar nesta nossa conversa à volta das famílias que não pagam os seus créditos, fazer aqui um parêntese e conversar com a coordenadora do Departamento de Educação do Oceanário de Lisboa. Já sabe que aqui diariamente vamos apresentando a resposta por parte dos nossos parceiros e hoje vamos conhecer o Programa de Educação para 2011-2012. Vamos falar, obviamente, do musical infantil que continua a ser um verdadeiro sucesso, com Careta, a tartaruga que defende o planeta e não só. Mas a Patrícia Filipe traz-nos toda esta programação. Olá Patrícia, muito obrigada por estar hoje connosco. A proposta educativa do Oceanário de Lisboa para este ano letivo, 2011-2012, é como sempre muito vasta. O Nemo vai-nos fazer aqui um pedacinho de companhia durante esta nossa conversa. Boa tarde, muito obrigada. É verdade, as atividades do Oceanário voltam a animar o ano letivo, que agora teve início, e o Oceanário apresenta uma aposta educativa ligeiramente diferente, por 2 grandes razões. Uma delas é porque temos uma nova exposição e é dedicada às tartarugas marinhas e, portanto, esta nova aposta passa muito pela exposição e pela exploração dos seus conteúdos. Portanto, todos os programas, desde o pré-escolar até ao secundário, tem uma programação tem uma dinâmica muito grande em torno das tartarugas marinhas. Até a nova protagonista. Exatamente, e desde o pré-escolar há programas que são dedicados há uma tartaruga que é a tartaruga viajante, que conta a história da sua vida e por onde passa, os habitats que conhece e quais são as suas ameaças. Obviamente toda a programação é dedicada ao público-alvo em concreto. Depois há a famosa Careta, a tartaruga que defende o planeta. Essa é a outra nova grande aposta que vem, no fundo, concretizar um projeto já antigo, que é ter um auditório. Temos agora um auditório e a Careta é uma produção musical infantil que é assinado pela Plano 6 e coproduzido com o Oceanário de Lisboa e que conta a história de duas tartarugas aventureiras, desde o dia em que elas nascem numa noite de lua cheia e todas as aventuras que passam ao longo da sua vida e na jornada da sua migração. Exato, e tem tido um sucesso extraordinário. Sim, o musical estreou no início de setembro. Neste momento as marcações estão já... mais contadas, eu sei. Estão a surgir exatamente por parte das escolas, porque é um musical que é destinado não só às escolas, mas também ao público em geral ao fim de semana. Mas sim, as escolas têm vindo a aderir. E o Vasco tem estado bem com as tartarugas ou não? Bom, o Vasco também é um personagem muito importante nesta história, uma vez que representa as crianças, não é? Representa o menino com interesse em salvar e conservar os oceanos e representa a missão do Oceanário de Lisboa. E procura ensinar como é fácil fazê-lo a partir de casa e no dia-a-dia. E, portanto, acaba por ser uma presença constante também no programa de educação do Oceanário de Lisboa. Que continua depois a manter tudo aquilo que nós já sabemos e que adoramos. Dormir com os tubarões e continua a fazer uma petição para que os pais um dia possam
É verdade, por acaso tem um fascínio pelos tubarões. Qualquer dia tem que lá ir dormir com os Não tubarões. tem de haver uma petição para os crescidos, não é só os miúdos. Na Não, discriminação de idade, assim já. Mas este ano letivo nós trouxemos os tubarões novamente para a nossa programação e eles estão há um programa dedicado aos tubarões para todos os níveis de ensino e que se chama Tubarões, quem vê dentes não vê corações. Exatamente. E se eu voltar ao 12º? É um bocadinho voltar às origens. Se eu voltar ao 12º já. Poderia, porque a atividade é muito interessante e acaba por também desmistificar o papel que os tubarões, que as pessoas pensam que os tubarões têm de mausões dos oceanos e não é nada. Quem vem dentro não vê corações, é maravilhoso. Portanto, é conhecer por dentro os tubarões e passar a gostar deles, como se gosta de um animal de estimação muito querido. Sim, exatamente. Depois, é claro que há toda uma série de atividades, para além da visita ao próprio oceanário, as exposições permanentes, os ateliês temáticos e dedicados também às férias, não podemos esquecer disso. Exatamente, talvez mais à frente vamos falar outra vez do programa das férias do Natal. Sem dúvida, sempre diferente. E, portanto, é claro que aqui ficam as sugestões por parte da nossa parceria com o Oceanário. Acima de tudo, saber que no sítio online, o oceanário.pt, pode saber mais sobre as diversas ofertas para toda a família do Oceanário. Salientar ainda, Patrícia, que o cartão do Oceanário, já que estamos a falar em poupança, o cartão do Oceanário é um projeto muito interessante para quem tem uma família grande e quer poupar. Exatamente. Existe, obviamente, temos preços especiais e o bilhete de família acaba por ser uma forma de visitar o Oceanário, não só a exposição permanente como a temporária ou ambas, e que permite um acesso mais contido, por assim dizer. Mas acaba por ser também uma experiência que é bastante gratificante. Sem dúvida. É um dia muito bem passado, sem dúvida. E salientar que estamos a falar de família alargada. Um conceito de família alargada não tem de ter laços biológicos. Uma família alargada pode visitar então o Oceanário, acaba por compensar. Por isso mesmo, já sabe, e relembro em oceanário.pt para saber mais e descobrir todo o programa de educação para 2011-2012. E já sabe, se é responsável por alguma escola, reserve já antecipadamente, as ações esgotam muito rapidamente. Patrícia, muito obrigada. Muito obrigada também por nos connosco e por me receber. Aqui está então a página do Oceanário, que, como sabe, integra as nossas parcerias da sociedade civil, juntamente com mais de 120 outras entidades, que diariamente deixam também aqui as suas notícias. O Conselho Nacional de Juventude, enquanto membro do Fórum Nacional Álcool e Saúde, promove em parceria com a Federação Académica do Desporto o projeto Consumos Académicos, de forma a sensibilizar para a prevenção do consumo nocivo de álcool dos jovens no seio do ensino superior. O Trama está a chegar. A partir de amanhã e até 16 de outubro, vários espaços públicos e emblemáticos do Porto vão servir de palco a um programa representativo da criação performativa atual. Teatro, dança, música, arte sonora, cinema são algumas das atividades artísticas que pode ver, por exemplo, em Serralves, no Museu Militar ou no Centro Português de Fotografia. O ciclo de conferências 2011, uma questão de Química, vai ter início no dia 19 de outubro com a conferência A Química Quem Mais Ordena, por Jorge Calado, do Instituto Superior Técnico. Pode assistir às 18 horas no Auditório 2 da Fundação Gulbenkian ou através de videodifusão consultando a programação em gulbenkian.pt. Integrados na exposição de fotografias dos vencedores do International Garden Photographer of the Year 2010, no Palácio de Monserrate, em Sintra, vão ter lugar no próximo sábado 2 workshops de fotografia com Henrique Soto, o único vencedor português daquele que é o principal concurso internacional de fotografia de jardins. O 6º Encontro Nacional das Ciências e Tecnologias da Saúde decorre entre os próximos dias 20 e 22 de outubro. Este é um evento que terá lugar na Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Lisboa, que visa promover o intercâmbio técnico, científico e cultural na área das ciências e tecnologias da saúde a nível nacional. Temos muitos comentários hoje em relação, sobretudo, à perspectiva que há pouco a Susana nos trouxe, é mais ou menos como responsabilizar apenas as cadeias de fast food pela obesidade, quando ninguém nos obriga, não é? Há créditos que são, de facto, contraídos
por uma necessidade. Duvido que hoje em dia, se bem que é curioso quando olhamos para a história e começamos o programa como historiadora, antigamente só se comprava casa quase pronto, com dinheiro para comprar as coisas, não é? Não estávamos à espera. O crédito, obviamente, que veio democratizar o acesso a muita coisa, mas esta acusação à sedução e à agressividade por parte de... Porque já existe legislação que controla, no fundo, estas ofertas que não são ofertas, sim, não é? Claramente, e existe, por exemplo, hoje em dia, em relação ao crédito ao consumo, existe o dever de avaliar a solvabilidade do consumidor, ou seja, se eu não cumprir esse dever, se eu não assegurar que esta pessoa tem rendimento disponível, tem capacidade de endividamento, eu, instituição de crédito, vou ser responsabilizada por isso. E quando eu digo responsabilizada, estou a falar de coimas muito altas e que no limite pode-se chegar à suspensão do exercício da atividade. Agora, isso por um lado. Por outro lado, eu acho que isso também revela, e há bocado comentava isso com a Teresa, denota outra vez a carência de educação financeira, não é? E revela alguma iliteracia financeira, porque é importante, faz parte desta literacia financeira, eu saber quais é que são os meus direitos e os meus deveres enquanto consumidora de produtos financeiros. E também, muito importante, ou tão mais importante até, é conhecer os direitos e deveres da instituição que me está a vender o produto ou serviço. Teresa, acredita que isto, para generalizar e resumir muitas perguntas acerca de seguros aos créditos, há seguros que vale a pena, apesar de estarmos a falar em poupança, às vezes contrair um seguro ou assinar um seguro ao mesmo tempo que contraímos um crédito pode ajudar-nos, não é? Pode ajudar, mas também a legislação, como a Susana referia, prevê, em alguns casos, a proibição de haver algumas vendas associadas, que podem ser também uma tentação por parte dos bancos e das sociedades financeiras, que é, já que vou ceder crédito para, por exemplo, crédito ao consumo, associar-lhe uma série de outros produtos financeiros. Portanto, é de facto muito importante começar por dizer que, ou recordar que as pessoas têm que definir as suas necessidades. Há 2 ou 3 regras básicas. Não recorrer ao crédito, por exemplo, para suportar despesas correntes. Isso deveria ser uma regra, enfim, eu diria de bom senso, não é? Mas que nunca é demais recordar. Ou seja, não pagar o supermercado com cartão de crédito. Exato, não é? por exemplo. Porque quando a conta vier já não existe. Quando são famílias, enfim, que naturalmente precisam para subsistir de mais produtos, não é? E a conta é maior. Começar as poupanças, como também já foi aqui referido, pedir várias propostas e avaliar as propostas e as condições e termos, de alguma maneira, a certeza, mesmo recorrendo a essa ajuda, de que compreendemos bem as consequências daquele crédito, portanto, as implicações, os custos, os encargos associados, e confrontarmos isso com o nosso orçamento. É evidente, como a Susana diz, que os prestadores de serviços financeiros têm a obrigação também de informar e de fazer essa avaliação até da situação da pessoa. Para isso também é preciso que os consumidores, enfim, prestem informações que sejam verídicas, não é? Que sejam ajustadas. E depois, ler os contratos com atenção, ter noção de que há as tais entidades que já referimos aqui para pedir ajuda, mas é evidente que há uma série de informação e parece-nos que hoje em dia até há muitos produtos financeiros, por exemplo, de poupança, que neste momento são especialmente atrativos, até para as pessoas começarem a fazer essa poupança. Mas, mais uma vez, através da informação. Os sítios na internet, por exemplo, do Instituto de Seguros de Portugal, têm simuladores para se poder fazer as contas e ver que produtos é que poderiam ser mais interessantes. Eu percebo que as pessoas vão aos prestadores financeiros e podem ficar sempre na dúvida se não há ali um intuito mais comercial, mas estas entidades reguladoras e de supervisão também hoje já dispõem destes instrumentos. Agora, isto é algo que nós todos temos que assumir e, como se dizia aqui, é evidente que isto é um problema da nossa sociedade, é um problema da comunidade. Naturalmente que os bancos que tiverem comportamentos menos rigorosos vão de ser fiscalizados e, se necessário, serão penalizados por essas práticas, mas nós também temos todos que assumir as nossas responsabilidades. Claro. Estamos no final deste nosso programa e, infelizmente, já não temos muito mais tempo para responder a estas tantas outras questões que estão a surgir no nosso blog, também no nosso Facebook e não só. Por isso, é a promessa de voltarmos mais uma vez a este tema, nunca é demais. Queremos terminar este programa salientando um evento que vai decorrer amanhã em Lisboa, mas que pode ser seguido
online através do sítio cidadania20.com. Fala-se desta crise económica e social, mas há também preocupações que estão a ser seguidas numa perspectiva de cidadania ativa. Por isso mesmo, muitas organizações, muitos movimentos têm olhado para plataformas online, redes sociais, por exemplo, como possíveis veículos e suportes para aumentar o diálogo e o envolvimento dos cidadãos em torno de causas a que todos dizem respeito. Por isso mesmo, o evento Cidadania 2.0 a decorrer amanhã. Pode seguir tudo e saber mais online em cidadania20.com. Aqui fica este destaque, o nosso agradecimento aos nossos convidados de hoje. Amanhã estaremos de volta para assinalar o Dia Mundial da Visão. Venha daí, eu conto consigo. Até já.